Um homem chegou em casa depois de um dia longo de trabalho e ouviu uma frase que não fazia o menor sentido. Não era uma briga, não era uma traição descoberta, era uma instrução, como se ele fosse um hóspede dentro da própria casa. E foi aí que tudo começou a se encaixar. Ela mandou ele sair da própria cama para outro homem. Eu expulsei ela da casa na mesma hora. Meu nome é Alejandro, tenho 34 anos, trabalho como analista de sistemas para uma empresa de software médico em Guadalajara. A minha vida é previsível por escolha. Acordo cedo, trabalho muito, chego em casa à noite. Comprei meu apartamento há 3 anos e fiz disso meu refúgio. Não é arrogância, é como eu funciono. Preciso de ordem para operar. Sofia tinha 31 anos quando a conheci. Estava na minha vida há quase 2 anos. Nos últimos 7 meses ela morava comigo, sem contrato, sem divisão de contas formal. Eu pagava a hipoteca, eu pagava as contas. Ela fazia compras no mercado às vezes e chamava o lugar de nosso lar. Eu deixava passar. Primeiro sinal que eu ignorei. Quando alguém que não divide os custos começa a usar a palavra nosso, existe uma reconfiguração silenciosa de propriedade acontecendo. Na época, eu achei que era afeto. Hoje eu sei que era posicionamento. Mas voltando. Naquela noite específica, eu cheguei por volta das 6 da tarde. Ela já estava de mau humor por alguma coisa que não tinha nada a ver comigo, respostas curtas, silêncio pesado, aquele tipo de clima que você aprende a reconhecer quando convive com alguém. Fui esquentar as sobras do almoço na minha cozinha. Foi então que ela me disse, sem levantar os olhos do celular, Carlos vem pra cá mais tarde. Ele vai ficar aqui essa noite. Você pode dormir no sofá. Eu parei. Olhei pra ela. Ela não devolveu o olhar. Continuou rolando a tela. Você pode dormir no sofá, na minha casa, para que outro homem ocupasse minha cama. Preciso explicar quem é Carlos para vocês entenderem o peso disso. Carlos era o melhor amigo dela. Mesma idade. Solteiro. Sempre disponível. Aparecia nas histórias dela com uma frequência que chamava atenção e toda vez que eu mencionava isso, a resposta era a mesma. Você está sendo inseguro, a gente é quase como irmãos. Quando Carlos vinha à cidade, ele não morava perto, virava um evento. Os planos mudavam. Os horários eram reorganizados. Eu era esperado me adaptar sem comentar. Existe um padrão específico aqui. Quando alguém responde à sua preocupação com a palavra insegurança, o que está sendo feito é uma transferência de responsabilidade. O problema deixa de ser o comportamento dela e passa a ser a sua reação ao comportamento. É uma forma de encerrar a conversa antes que ela comece. Eu tinha notado isso desde o começo, mas me convenci de que era o estilo dela direta, sem filtro, que eu estava exagerando. Segundo sinal que eu ignorei. O padrão era consistente, ela testava um limite, eu recuava, ela avançava um pouco mais. Funcionou várias vezes seguidas. Então ela foi além. Quando ela disse aquela frase sobre o sofá, minha primeira reação foi verificar se era uma piada, pedi que repetisse. Ela suspirou com aquele ar de quem está sendo interrompida por algo irrelevante e repetiu, que Carlos não havia tempo, que fazia mais sentido eu dormir no sofá. Fazia mais sentido. Esse detalhe é importante. Ela não pediu, não perguntou se eu me importaria, ela apresentou como uma conclusão lógica já estabelecida, como se minha opinião sobre onde eu dormiria na minha própria casa fosse no máximo uma formalidade. Eu fiquei parado por alguns segundos, tentando entender se havia alguma interpretação alternativa para o que acabara de ouvir. Não havia. Foi aí que eu deixei de procurar uma interpretação alternativa. Não discuti, não expliquei, não fiz perguntas. Passei por ela, fui direto ao corredor e peguei 2 malas grandes do armário. Ela só percebeu o que estava acontecendo, quando eu abri a cômoda e comecei a dobrar as roupas dela com cuidado. Blusas, jeans, necessaires, sapatos, só as coisas dela. Ela perguntou o que eu estava fazendo. Disse que estava ajudando ela a se preparar. Preparar para quê? Para ir com Carlos, já que era o que ela queria. Reparem no que aconteceu aqui. Ela deu uma instrução. Ele nem reagiu com raiva, nem com argumentos. Ele simplesmente executou a lógica dela até o fim. Se Carlos é prioridade o suficiente para você reorganizar os quartos da casa de outra pessoa, então Carlos pode assumir a responsabilidade que vem com essa prioridade. A coerência foi a resposta. O tom dela mudou na hora. Disse que eu estava sendo extremo, que a gente podia conversar. Disse que ela não queria que eu fizesse aquilo. Eu fechei as malas, levei até a porta. Exatamente 10 minutos depois de ela me dar o aviso, o interfone tocou. Carlos estava lá, com a mochila no ombro, dando um passo para dentro como se soubesse o caminho. Eu entrei no meio, coloquei as malas nas mãos dele e disse que eram dela e que ele deveria levá-la consigo. Fechei a porta. Do outro lado da porta eu ouvi vozes, a dela aguda e acelerada, a dele mais baixa e confusa. Não precisei ouvir as palavras. A dinâmica estava clara. Ela tentava recuperar o controle da situação. Ele estava percebendo que tinha chegado no meio de algo que ninguém o preparou para enfrentar. Os passos desceram a escada. A porta de um carro bateu mais forte do que o necessário. Silêncio. Foi nesse silêncio que eu comecei a revisitar os últimos 7 meses. Cada vez que eu me adaptei sem comentar. Cada vez que eu ignorei o comentário passivo-agressivo porque era mais fácil. Cada vez que a minha desconformidade foi chamada de insegurança antes que eu terminasse a frase. A frase do sofá não foi um erro de julgamento. Foi a continuação natural de um padrão que eu tinha permitido por muito tempo. Ela simplesmente foi longe demais, rápido demais, e dessa vez eu não recuei. Nos dias seguintes, a história que ela contou pra fora foi previsível. Que eu tinha explodido do nada, que ela estava com medo, que eu era controlador,
que joguei fora a relação por ciúme do melhor amigo dela. O detalhe da frase do sofá, omitido. Quando minha irmã me ligou porque Sofia tinha entrado em contato com ela também, eu contei exatamente o que aconteceu. Palavra por palavra, sem adorno, sem emoção. Minha irmã ficou em silêncio por um momento. Depois disse, isso não é jeito de tratar adulto dentro da casa de outra pessoa. Pronto, acabou a necessidade de explicar. Um amigo em comum ligou com a mesma pergunta. Eu repeti os fatos. Ele disse, sim, isso não tá certo. Isso é o que acontece quando a narrativa de alguém depende de omissões. Ela podia controlar o que as pessoas ouviam, mas não conseguia controlar a reação das pessoas quando ouviam a versão completa. Um único detalhe omitido pode sustentar uma história. Quando esse detalhe aparece, a história inteira muda de forma. Ela voltou na noite seguinte. Estava parada na entrada, chorando com o celular na mão. Não abri a porta. Ela disse pelo interfone que só queria voltar para casa. E foi ali que o problema ficou mais claro do que nunca. Ela ainda chamava o lugar de casa dela. Não era, nunca foi. Mas na cabeça dela existia uma posse que nunca foi formalizada, nunca foi combinada, simplesmente assumida. Nos dias seguintes, ela usou amigos em comum como mensageiros. Tentou contato através de plataformas antigas, mandou um e-mail longo do trabalho com parágrafos de desculpa misturados com acusação. O detalhe mais revelador do e-mail, ela mencionou que tinha prejudicado a amizade com Carlos. Não a relação comigo, a amizade com Carlos. Eu movi o e-mail para uma pasta chamada Encerrado e bloqueei o endereço. Troquei as fechaduras. Não porque achasse que ela ia arrombar nada, mas porque a casa precisava ser minha de novo sem condições. Organizei as coisas restantes dela em caixas. Combinei a retirada com um amigo em comum enquanto eu não estava em casa. Sem conversa, sem encontro face a face. Ela apareceu uma última vez, um domingo à tarde, sentada na escada da entrada como se pertencesse ali. Quando cheguei do mercado, ela se levantou e disse que a gente precisava conversar. Não perguntou, afirmou. Disse que não. Continuei andando em direção à porta. Ela entrou na minha frente e disse que eu estava evitando a conversa porque não conseguia lidar com emoções, que adultos resolvem as coisas falando. Eu me virei para ela e disse uma vez, adultos não mandam o parceiro dormir no sofá para outro homem ocupar a cama deles. Essa conversa já aconteceu na minha cozinha. Você só não gostou do resultado. O que veio depois foi raiva mal disfarçada de argumento, que eu tinha exagerado numa brincadeira, que qualquer homem seguro teria confiado nela, que eu ia me arrepender quando percebesse o que estava perdendo. Eu ouvi tudo sem interromper. Depois disse que essa era a última vez que ela aparecia sem ser chamada, que se voltasse eu ia considerar a invasão de propriedade, sem ameaça, sem grito, só o limite. Ela foi embora. Nas semanas seguintes, o comportamento dela seguiu uma sequência que, olhando de trás para frente, era quase mecânica. Primeiro veio a raiva, ela me chamou de frio, controlador, que eu tinha escalado tudo sem motivo. Depois veio a tentativa de controlar a narrativa posts vagos nas redes sobre abandono emocional, sobre saber o próprio valor, sobre cortar pessoas tóxicas. Depois veio o arrependimento, mensagens através de conhecidos, pedido para conversar sem expectativas, declaração de que tinha entrado em pânico e foi longe demais. Depois veio a nostalgia e ela começou a falar das partes boas, do quanto se sentia estável na minha casa, do quanto extravia a rotina. Cada fase era uma tentativa diferente de recuperar acesso. Carlos, por sinal, não funcionou como rede de proteção. Quando as coisas ficaram incômodas, ele recuou, feliz de visitar, menos feliz de assumir responsabilidade. Uma das amigas dela me mandou mensagem em privado dizendo que algo não batia na história. Eu mandei uma captura de tela, uma só, a frase do sofá. Ela respondeu, era isso. Não precisei de mais nada. 3 meses depois do último encontro, um amigo em comum mencionou de passagem que ela tinha se mudado para um apartamento menor, do outro lado da cidade, dividindo com uma colega. Ela estava dizendo que era um novo começo, que estava focando em si mesma, talvez seja verdade. Só que não da forma que ela está contando. O número dela continua bloqueado, não por mágoa, simplesmente porque não existe razão para desbloquear. Tudo o que havia a dizer foi dito na noite em que eu entreguei as malas para o Carlos e fechei a minha porta. O resto foi ela tentando encontrar uma versão da história onde ela ainda tivesse acesso. Não encontrou.